gente elegante, gente bonita e gente sincera. Daremos continuidade ao tema que é o quê? Uma delícia, ambiguidade. Bem, na aula anterior, trabalhamos a questão da ambiguidade como... Lembrou? Tempo! Eu sei que você lembrou porque eu confio em você. Ambiguidade é um duplo sentido. Ambiguidade é uma interpretação dupla e não na questão do sentido. Eu dei o exemplo, por exemplo, da manga. Isso é manga, fruta é manga. Eu tenho uma palavra que, de fato, possui dois sentidos. Eu tenho... existem algumas palavras na língua portuguesa que você aplica da mesma forma em uma frase e ela tem a mesma escrita em outra frase com um sentido diferente. A ambiguidade, ela não dá conta disso. Grave isso, por favorzinho. A ambiguidade, ela diferencia da polissemia. Por quê? Por quê, Brasil? Por quê? Porque a ambiguidade, ela tem uma dupla interpretação. Você interpreta, você aplicou a palavra, a frase, dentro ou fora de um contexto, você tem duas interpretações. Ou você pensa de uma forma A, ou você pensa de uma forma B. Quando você aplica dentro de um contexto a palavra manga, por exemplo, cortei a manga da minha camisa. Você não tem uma segunda ideia. Você tem a certeza de que aquilo ali era uma blusa e acabou. Comprei no Hortifruti uma manga deliciosa. Dentro desse contexto, você tem a certeza de que naquela aplicabilidade, manga é uma fruta, não tem problema. Agora, quando a gente tem uma frase, por exemplo, família muda, foi da outra aula, família muda, vence Paraná, Paraná, Paraná. Muda de mudança, muda, não fala nada. Porém, o que causou ambiguidade nessa frase? Ah, professora, mas muda, tem muda, em sentido, tem muda, ou seja, não é uma polissemia? Nesse caso, não. Nesse caso, através do contexto, da organização das palavras, da placazinha, gerou o quê? Uma dupla interpretação. E quando gera uma segunda interpretação, é ambiguidade. Gravou? Ambiguidade, duas interpretações. Polissemia, dois sentidos. A palavra pode ser aplicada assim ou assado. Foi? E a aula de hoje, Elisa? Vamos continuar com a ambiguidade? Nós vamos caminhar dentro da ambiguidade. Como assim? A ambiguidade, ela pode gerar um ruído na comunicação. Aí, amor, aí dá problema. Por quê? O ruído na comunicação, olha a palavra ruído, alguma coisa foi corrompida. O ato da comunicação foi corrompido. Através de quê? Talvez, ou em alguns casos, pode ser corrompido por uma ambiguidade. Ou seja, sabe quando a gente fala uma palavra, uma frase, uma pessoa interpreta de outra forma? Isso, ou seja, através de uma ambiguidade, pode gerar um ruído. Elisa, ainda não entendi o que é ruído da comunicação. Nunca ouvi essa palavra. Ruído da comunicação, o que seria isso? Vamos lá. Se ruído é uma ruptura, algo que se rompeu, a comunicação que se quebrou, vamos colocar assim, o que gera isso? Tá, ambiguidade você já falou. Mas como assim houve uma quebra nessa comunicação? Vou te dar um exemplo de uma brincadeira bem antiga. Não que eu tenha brincado porque eu sou muito jovem, tá? Telefone sem fio. Ficávamos em fila, já me entreguei, né? Que eu brincava. Mas ficávamos em fila, aí o primeiro da fila falava uma palavra. E ao passar para o coleguinha de trás ou do lado, a palavra ia perdendo a força, o sentido. E as pessoas ouviam de outra forma. Algumas pessoas eram ruins e trocavam de propósito. Não estou falando dessas pessoas, não. Estou falando das pessoas que ouviam, interpretavam de forma diferente, ouviam de forma diferente. E quando chegava no último, chegava uma outra palavra. Por exemplo, tem uma frase que ela gera uma ambiguidade e que se você colocar numa brincadeira de telefone sem fio,
com certeza vai gerar um ruído. Essa charge, que é a frase que eu vou falar agora, já caiu em uma prova. A charge era um chefe dando um papel para o seu empregado, o seu ordenado, e falou assim, eu preciso deste pedido. Deste pedido. Era um pedido, uma guia. Era um pedido. Eu preciso deste pedido. Quando você fala deste pedido, deste pedido, deste pedido, deste pedido, e na charge, que caiu numa prova, não me lembro qual foi a banca que colocou, o que aconteceu? O despedido, quando você fala deste pedido, o pronome certamente estava muito bem colocado, porque o pedido estava na mão do chefe, eu preciso deste pedido, e as pessoas que estavam ao redor da sala falaram, ele vai ser despedido, eu serei despedido, você será despedido. Ou seja, a equipe toda entendeu que seriam despedidos. E não que dentro daquele contexto do chefe era o despedido. Isso é um ruído da comunicação. A equipe toda ficou desesperada. Na charge mostrava através da imagem não verbal, da linguagem não verbal, onde as personagens ficaram desesperadas, tristes, chateadas, e na verdade não era nada daquilo. Isso é ruído da comunicação. Quando há um sentido diferenciado daquilo que o falante diz. Quase fofoca, né? Aquela fofoca da vizinha, que ela fala uma coisa, entende outra e vai passando para as outras vizinhas. É mais ou menos isso, o ruído da comunicação. Bem, vamos de Enem? Enem gosta? Enem gosta, Brasil! Enem adora ruído da comunicação? Enem adora. Ambiguidade? Apaixonado. Por quê? A banca, ela sabe que o candidato está preparado para trabalhar com textos, com interpretações, com as formas, com os viés que vêm dos textos, né? Então, tudo relacionado a texto, linguagem, interpretação, o Enem vai amar, óbvio. Bem, Enem de 2013, se eu não me engano, rede social. Você tem uma rede social. Só que olha a fala do pai de família. Rede social aqui em casa é outra coisa. Vamos analisar como a questão de ambiguidade e polissemia caiu diante dessa charge? Bem, na pergunta foi de 2011, errei, 2013 não, 2011. Na pergunta do Enem, ele queria o seguinte fato, o efeito de sentido é o que você entendeu da charge, é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Ora, então, peraí, eu sou um candidato, estou fazendo a prova rápido, dá para ler isso rápido? Não, você é aluno do colégio de curso Aplicação Taquara, você tem que interpretar palavra por palavra, item por item. Informações visuais é a imagem da rede, o pai e as crianças. Recursos linguísticos, polissemia, ambiguidade. Que recurso foi esse que ele utilizou? No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a, então tá. Na frase exposta, o que ele recorreu? A titia já deu uma dica para vocês. Sempre lê a primeira palavra de cada opção, antes de ler a questão como um todo. Então, letra A, polissemia, letra B, ironia, letra C, homonímia, letra D, personificação, letra E, antonímia. Ok, Elisa, ele utilizou, misturou com o recurso linguístico da matéria figura de linguagem, né? Vamos supor, professora, eu estudei por etapa. É figura de linguagem ou é recurso linguístico? Não, calma. Figura de linguagem é um recurso linguístico. Então, tem tudo a ver. Quando ele fala polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos, e era justamente isso que ele fez, brincando com rede, de rede social, e rede, de rede, um objeto da expressão rede para transmitir a ideia que pretende veicular. E seria a opção, a letra A, a opção A,
Porque ele deixou claro que teve uma brincadeira com a palavra rede. Rede social, que é uma rede social normal, que hoje em dia nós temos, e a rede normal, objeto. Ele fez apresentou esse sentido duplo, até mesmo porque existe rede de rede social e existe rede de objeto. Tá, ele brincou com os sentidos. Então, a letra a letra, o gabarito certinho foi a letra A. Então, voltou? Se liga? Se ligou na visão? Pegou a visão? Volta para mim e anotem, por favor, o que a titia falou hoje sobre a questão do ruído da comunicação. Eu irei utilizar essa matéria, esse conteúdo, essa especificação da ambiguidade posteriormente. Não deixe de anotar, porque depois você vai perguntar, Elisa, mas o que é ruído da comunicação mesmo? Nunca ouvi falar. Então é sempre bom você fazer um registro para não perder a matéria, deixar a matéria pelo ar. Beleza? Um beijo, meus amores, e até a próxima.